paz seja convosco, irmãos, amém? Aproveitando que estamos em pés, abra a Bíblia Sagrada no livro do Gênesis, livro dos começos, né? Gênesis, capítulo de número 6 e verso 1. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus por esse culto, por essa confraternização, por esse encerramento. Não poderia ser melhor, irmãos, do que você encerrar uma campanha para o Espírito Santo, tendo a presença do Espírito Santo de Deus em nosso meio. Tá bom aqui, tá bom para pregar, tá bom para louvar, tá bom para sair pelos corredores. Tá uma bênção esse lugar, não perca a tua bênção, não se distraia com nada, viu? Tá certo? Não se distraia com nada, fique até o final, porque até o final da reunião, Deus vai falar contigo de uma maneira sobrenatural aqui nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida do empresário amigo meu querido irmão Jackson Scussel, né? Que nome difícil, bonito, né? Empolgante, né? Empresário. Dizem que tem um ditado no mundo que diz que panela velha é que faz, e a comida lá é boa, irmãos. Ele tem um restaurante, adivinha o nome do restaurante? Panela Velha. E a comida é boa, né? A esposa está ali, parentes, amigos, colaboradores que estão ali, a família, que Deus abençoe. São meus clientes e meus particulares amigos. Eu dei um testemunho deles aqui outro dia, que nós fizemos lá uma campanha de oração, e estão desejosos. Depois o pastor Joab vai procurá-los ali no final da reunião. Eu quero que vocês conversem com esse homem de Deus aqui. Ele tem um projeto para vocês, de discipulado, né? São todos católicos, uma igreja co-irmã nossa aqui da frente, né? A gente tem sido muito abençoado nas reuniões de oração na segunda-feira, 7h, 7h30. A panela fervendo e nós lá orando e a glória de Deus se manifestando lá. Que bênção, né? Também está conosco meu amigo Hermeson. Olha só, com H. Não é Emerson, é Hermeson. É isso, né, irmão? É também proprietário de um estabelecimento comercial na cidade de Cocal do Sul. Se faz acompanhado da sua companheira ali. Que Deus abençoe esse casal. Tem passado por dificuldades, tempestades, vendavais, mas está firme ali. E eu conheço poucas pessoas na terra, nessa geração, que tem um espírito tão quebrantado como desse homem ali. Irmãos, eu começo a falar de Jesus e a lágrima é grandão assim, fortão, né? Imponente assim, né? Aquele homão. Mas é só falar de Jesus que a lágrima escorre no rosto dele. Não é ainda evangélico, nem ele, nem o Jackson, mas eu trouxe eles aqui para sentir um pouco do calor do povo de Deus, a atmosfera, né? Porque lá eles me veem com a roupinha, o crachá da SOS lá, né? Mas eles sabem que eu sou igual o super-homem, né? Tem uma identidade secreta. E aqui agora eu estou com a minha vestimenta. Aqui eu estou no meio do meu povo. Aqui eu estou no lugar onde Deus me honra aqui, amém, irmão? É aqui que Deus honra a gente. Lá fora é lambada, lá fora é paulada, mas aqui nós somos honrados na presença do Senhor. Quero que vocês se sintam bem. Deixa Deus usar vocês aí. Que Deus abençoe a todos. Amados, Gênesis 6:1 diz assim: sucedeu que, quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, eles tiveram filhas. E os filhos dos poderosos filhas dos homens, viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres dentre todas aquelas que por eles foram escolhidas. Capítulo 6, versículo 5 diz: e viu o Senhor Jeová, que era grande a maldade do homem na terra, e que todos os pensamentos do seu coração eram constantemente maus. Então arrependeu-se o Senhor Jeová de ter formado o homem na terra, e isso entristeceu o seu coração. E disse o Senhor Jeová: destruirei da face da terra o homem que eu criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de tê-los feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Assentai glorificando o nome santo do Senhor. Queridos irmãos, eu estava numa madrugada orando. Quantos creem que o Espírito Santo ainda fala no meio dessa igreja aqui? Quem crê de verdade mesmo? Eu estava numa madrugada orando, e o Espírito Santo de Deus me deu talvez a mensagem mais impactante de toda a minha vida, que é essa mensagem que nós vamos falar aqui nessa noite. E o mais incrível é que Deus falou comigo assim: você vai pregar numa quinta-feira à noite
nessa campanha do Espírito Santo. E eu fiquei completamente constrangido, irmãos, porque quem é pregador, ungido por Deus, sabe que pregador nenhum se convida para pregar, não é, irmãos? É feio para nós, se convidar para pregar, não. E eu sabia que o nosso irmão já tinha uma escala previamente, isso é bom, né? Organizar previamente os pregadores. Mas, numa tarde dessa aí, eu recebi uma ligação e o Lucas me disse: pastor Ricardo, você tem algum compromisso? Eu falei: não, para quinta-feira à noite. Eu falei: não tem. Porque, irmão, não sei o que aconteceu, mas um dos pregadores que viria não vai poder estar conosco. E eu orei a Deus para ver quem estaria ali para pregar a palavra. E o Espírito Santo me disse que era o Senhor que ia pregar ali nesta noite. E aí eu me arrepiei todo, e eu não contive a minha emoção, falei para ele, falei para alguns obreiros. E Deus me deu uma mensagem, irmãos, de uma certa maneira, muito impactante. E que é uma mensagem para você guardar para o resto da tua vida no teu coração. Veja, queridos, que nós estamos falando aqui de um texto. Se você tiver uma Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista corrigida ou revista atualizada, a Bíblia de Estudo Pentecostal, que o Joab tem uma, você vai achar uma epígrafe, um subtítulo que diz lá: a corrupção geral do gênero humano. Eu peguei a Bíblia do Joab justamente para tirar essa dúvida, que a minha é uma tradução hebraica um pouco diferente. Veja, queridos, que isso foi uma reforma que Deus promoveu. Diga comigo, essa foi a primeira reforma, a reforma do Pai. Deus separou para si uma família, colocou dentro de uma arca, e toda a geração que vivia naquele momento morreu. Por quê? Porque a maldade do seu coração era má continuamente. Eu conheço pessoas que são más, mas já pensou alguém que é mau continuamente? E Deus então promove o que o Espírito Santo me revela como a primeira reforma. Só que essas 8 pessoas que foram salvas dentro de uma arca, aportaram depois na terra, depois do dilúvio, e se multiplicaram sobre a terra. E nasceram povos, e nasceram reis, e eu vou atropelar o máximo que eu puder a mensagem para não enfadar vocês. Mas a verdade é que essas gerações foram se sucedendo, e acontece, meus queridos, que Deus, por intermédio do seu servo Moisés, deu uma lei para esse povo. E esse povo começa a ter uma lei e a viver na lei. Mas à medida que eles vão vivendo e conhecendo a lei, a igreja deles naquela época começou a crescer, começou a enriquecer. E agora começam a surgir sacerdotes que têm orgulho de orar em pé, para que todo mundo veja que eles estão orando. Mas dentro do seu coração, só o que impera é a maldade. E agora começa a aparecer pessoas, como o pastor disse outro dia aqui, que eram verdadeiros sepulcros caiados, que por fora tinham aquela aparência de santidade, mas que por dentro negavam a eficácia da verdade, do amor e da compaixão. E agora, meus queridos, a necessidade de Deus, ou o Pai, promover aquilo que Deus me revelou como a segunda reforma. Diga, esta foi a segunda reforma, a reforma do Filho. Agora vem o Filho de Deus e promove uma reforma. E ele olha no rosto daquela geração incrédula, daquela geração hipócrita, que prega uma coisa e vive outra. E ele olha no rosto deles e diz: eis que está escrito, que um homem que comete adultério com uma mulher é réu de morte. Eu, porém, vos digo, que qualquer homem que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já no seu coração cometeu adultério com ela. E ele traz uma reforma muito mais forte, muito mais tremenda do que a própria lei. E essa, segundo o entendimento que o Espírito Santo me deu pela madrugada, meus irmãos, foi a segunda grande reforma, a reforma do Filho. Só que esta igreja que Jesus reformou, mais uma vez começou a se multiplicar e começou a crescer e enriqueceu. E os cristãos que antes eram perseguidos, começou agora a ser modo cristão. E um homem, um governador de estado chamado Constantino, se tornou o primeiro papa e disse: eu vou usar agora o poder da religião e o poder da política, vou unificar tudo, eu vou me tornar um homem poderoso.
E quando a ganância, a venda de lotes no céu, as indulgências e todas aquelas atrocidades começaram a cheirar mal nas narinas de Deus, o Espírito Santo, o Pai, o Filho se reuniram e disseram: olha, está na hora de nós fazermos a terceira reforma. Diga, essa foi a terceira reforma, a reforma protestante. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas essa reforma protestante foi, na verdade, a reforma dos homens, ou de um homem chamado Martinho Lutero, que era um clérigo, que era um homem que vivia com a lei, e teve a ousadia de traduzir do latim a Bíblia Sagrada para o alemão, que era a sua língua mãe. E quando ele fez isso, ele chorou, se amargurou, e pregou numa catedral na Alemanha, 95 teses, porque a igreja estava apodrecendo, porque a igreja estava enriquecendo e a igreja estava apodrecendo. Então foi necessário fazer essa reforma, da onde surgiram todas as igrejas evangélicas ditas protestantes. Mas só que, pasmem, irmãos, veja o que eu tenho para falar para vocês essa noite. Esta igreja da qual nós nos orgulhamos, essa igreja dita reformada, me parece que nessa geração presente precisa passar por aquilo que o Espírito Santo me revelou, que será a quarta reforma. A igreja da qual nós nos orgulhamos também cresceu, também inchou, também enriqueceu. E de repente, um dia, eu não quero que você se escandalize com o que eu vou dizer aqui nesta noite, mas eu estava num congresso e alguém cantava um hino que dizia assim: quem te viu passar numa prova e não te ajudou, quando vê você numa bênção vai se arrepender, porque você vai estar numa plateia, né? Ela vai estar na plateia e você vai estar num palco. Ela vai olhar e vai ver Jesus brilhando em você. Querido, esse evangelho espetaculoso, esse evangelho de brilho, de pompa, de glória humana, não é o evangelho que o Senhor Jesus Cristo fundou aqui na terra. E é por isso, com a autoridade de homem de Deus, de alguém que ora, de alguém que busca na palavra, eu vim trazer uma notícia boa para vocês. Vai haver a quarta reforma. Vai haver a quarta reforma. Eu e você somos a geração da quarta reforma. Agora olha que poderoso isso, irmãos. A primeira reforma foi a reforma do Pai. A segunda reforma foi a reforma do Filho. A terceira reforma foi a reforma do homem. E a quarta reforma, adivinha de quem vai ser a quarta reforma? Quem tem um palpite aí? A quarta reforma será a reforma do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai fazer. Talvez não vai ter uma bandeira, não vai ter uma placa, vai ser interdenominacional. Mas vão se levantar um daqui, outro dali, tudo canelinha de fogo, tudo gente que crê, tudo gente que ainda tem testemunho, tudo gente que ainda ora, tudo gente que ainda crê, tudo gente que ainda cura pessoas pela sua oração. Essas pessoas vão se levantar no meio de uma igreja universal, invisível. E a pergunta do Espírito Santo de Deus para nós essa noite é: em que lugar nós estamos nessas reformas? Irmãos, eu fiquei maravilhado com essa mensagem, enquanto eu orava na madrugada, e falei: Pai, confirma pela tua palavra. E o Espírito Santo disse para mim: meu filho, tu não está vendo a engrenagem? Eu falei: Senhor, que engrenagem? Há uma engrenagem, porque eu já fiz isso uma vez. O Senhor já fez? Já. Eu já tinha feito a reforma do Pai, do Filho, do homem e do Espírito. Eu falei: Senhor, aonde? Na palavra. E eu tive que revirar a Bíblia inteira. E isso estava lá no começo da Bíblia. O Pai foi aquele que nós conhecemos como o Pai de uma nação. Deus traz um homem, tira da sua família, da sua genealogia, separa do meio dos seus e diz: ei, Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, porque eu vou fazer de ti pai de uma nação. Mistério. Só que depois de Abraão houve uma reforma num chamado filho dele, chamado Isaac. Assim como Abraão aponta para Deus em tipologia, Isaac aponta para Jesus. Porque esse mesmo Isaac tomou a madeira sobre o seu ombro, subiu um monte e foi ser sacrificado para uma obra
de Deus. E depois, na sequência da genealogia deles, houve mais um, que foi conhecido porque lutou com armas de homem. Quem era esse? Jacó. Jacó era aquele que descascava a varinha para hipnotizar a vaca, para enganar Labão. Jacó era aquele que negociava como homem. Jacó era aquele, irmãos, que vendia um prato de lentilha para o seu irmão, para tomar sopas de manjedoura. Eu não sei com que arma você tem lutado, não sei se é do pai, do filho, não sei se você tem lutado com armas humanas, mas a mensagem para você nesta noite é: enchei-vos do Espírito Santo. E nessa genealogia do pai, do filho, do homem, teve um da quarta geração, da quarta reforma. Como é que era o nome dele, quem sabe? José. Mistério, né? Xarama canta lá. Abre a tua Bíblia aí, Gênesis 37. Oh, eu sinto o Espírito Santo de Deus nessa palavra aqui, irmãos. Eu não sei se você está entendendo onde o Espírito Santo está te levando. Mas a reforma do Espírito Santo vai ser a reforma de José. Por quê? Xerema clanderi balaba shuricantarai de canta. Shurimacai de clibestore canta. Oh, Espírito Santo de Deus, seremacai de clibestore cantarai. Gênesis 41 e 37. Quem tem a Bíblia aí? Quem tem uma Bíblia aí, folheia sua Bíblia rapidamente. Eu vou ser mais breve que eu, conforme prometi para os irmãos, mas eu não quero deixar que você esqueça jamais essa palavra aqui. Gênesis 41, 17 diz assim: então, aleluia. 41, 37, perdão, irmãos. 41, 37. E esse conselho pareceu bem aos olhos de Faraó, bem aos seus olhos e todos os seus servos. Então perguntou Faraó aos seus servos: poderíamos achar um homem como este, em quem haja, o quê? Mistério. Aonde nós vamos achar um homem como esse? Aonde haja o Espírito. Escuta o que eu vou dizer para vocês, que são a igreja da quarta reforma. Os homens de Deus, eles são conhecidos, não talvez por discursos teológicos, não talvez por seus feitos, mas principalmente por causa daquilo que eles buscam. Sabe esse homem aqui, José? Ele buscava uma coisa que quase ninguém percebe. Ele tinha o reconhecimento do mundo, mas ele não tinha o reconhecimento da sua própria família. Faraó conseguia olhar para ele e ver que ele era um jovem cheio do Espírito Santo. Mas sabe o que a família via nele? Um sonhador, um idiota, um bobão, um presunçoso, um orgulhoso. Ele tinha a honra do mundo. As pessoas do mundo viam as habilidades dele, mas a sua família, na sua casa, aonde ele estava, aonde ele pregava, aonde ele ensinava, aonde ele testemunhava, ninguém via a glória de Deus na vida dele. Eu não sei, irmãos, que talvez no meio de nós, de cristãos dessa quarta reforma, tem pessoas como eu, como José, como você, que somos sonhadores. Mas eu quero dizer nesta noite: não pare de sonhar, não deixe de acreditar. O Espírito Santo está vindo para produzir uma reforma, e são pessoas como você que vão estar em evidência na presença do Espírito Santo. Capítulo 37 de Gênesis diz que José era odiado pelos seus irmãos por causa de uma coisa. Olha aí, irmãos, para a Bíblia. 37, versículo 2. Diz assim. 37,
2. Essa é a história de Jacó. José, aos 17 anos de idade, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda muito jovem. Se confraternizava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia o quê? Más notícias com respeito à conduta dos seus irmãos. Ou seja, José pregava a verdade. Homens de Deus e mulheres de Deus que pregam a verdade, provavelmente vão ser excluídos. Quando o assunto for ética, quando você político, quem prega a verdade, pode ser que fique de lado. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite: continue pregando a verdade. E se a tua família, se os teus irmãos, se os obreiros da igreja, se os teus amigos estiverem num caminho de erro, olhe para eles e fale a verdade. Jesus não tem compromisso com a Assembleia de Deus dos Santos dos Últimos Dias, cristã, pentecostal, batista e não sei o quê. Jesus não tem compromisso com denominação. Jesus tem compromisso com a verdade. Cheirei para canta. Nós servimos a Deus numa igreja, precisamos nos organizar. Tem muitas igrejas abençoadas aí fora, mas a verdade é que Jesus não é exclusividade de nenhuma igreja. Jesus só tem compromisso com a verdade. E a igreja da Quarta Reforma, a igreja cheia do Espírito Santo, sobretudo, vai ser uma igreja sonhadora, porque ela sonha em viver, em pregar e em evidenciar a verdade. Agora, por causa disso, ele era odiado. Sabe por quê? Porque ele era amado do Pai. Diga assim: eu sou. Levanta a tua mão direita e diga: eu sou amado do meu Pai. O meu Pai fez para mim uma túnica colorida. Quem me vê sabe que eu sou escolhido do meu Pai. Aleluia! Era por isso que ele era odiado, porque ele era escolhido do Pai. Talvez ele não quisesse, ele era modesto. Mas a verdade é que o Espírito Santo na vida desse homem fazia com que o Pai amasse ele mais do que qualquer um dos seus irmãos. Vai fazer o quê, irmão? Se o Pai foi com a sua cara, você vai fazer o quê? Se o rei escolheu você, você vai fazer o quê? Você não pode fugir da tua primogenitura. Você não pode fugir da tua promessa. Você não pode fugir da graça, da bênção, da virtude que o Espírito Santo de Deus depositou sobre a tua vida. Quem quiser reclamar, que vai reclamar com o Pai. Outra característica dele, meus irmãos, é que ele tinha coragem de sonhar. E o sonho dele não era coisa pequena, não. Eu vi o meu molho grande, e o meu molho se levava sobre o molho de todo mundo. Mistério, né? Escuta aqui. Quantos de vocês aqui nessa igreja já perderam a capacidade de sonhar? Se pudesse levantar e tivesse coragem de levantar a mão, muitos levantariam a mão e diziam: pastor, quer saber a verdade? Eu já perdi a coragem de sonhar. Mas eu venho como missionário de Deus aqui, como profeta da última igreja, da Quarta Reforma, para dizer para você, pelo Espírito de Deus, nesta noite o Espírito Santo vai devolver para você a coragem de sonhar, e sonhar em coisas grandes. As características dele: sabia que Deus estava no comando. Joga na cisterna, joga aqui, joga ali. Não importa onde me jogar, eu sei que quem está controlando meu barco é o Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Honestidade, retidão e competência. Quer ser abençoado? Seja honesto, seja reto, mas também desenvolva algum tipo de competência. Se você não tiver competência para nada, meu irmão, não vai ser abençoado em nada. Quem faz sempre a mesma coisa, colhe sempre o mesmo resultado. Então, é importante honestidade, retidão, mas principalmente competência. Outra coisa sobre a vida dele: fugia do pecado.
É clássico a história, né? De uma mulher tentando agarrar ele, ele fugindo, deixando a capa. Eu quero dizer uma coisa a mais sobre isso. Não fuja do pecado, fuja da tentação do pecado. Se lá naquele lugar tem aquela coisa que você sabe que você vai ser tentado, nem vai por aquele caminho. Amém? Dá para dar um glória a Deus aí, eu estou meio pesado. Amém? Não fuja do pecado, porque é difícil lutar com o diabo. Fuja de ser tentado. Esse era o segredo dos grandes homens de Deus. Não brinque com o diabo. Não brinque com o diabo. Xerei cantar amante cai. Outra coisa, irmãos, para a gente encerrar aqui, eu quero falar uma coisa séria para vocês. José conhecia as estações. Abra por última vez a tua Bíblia aí. Gênesis 45, 4 e 8. Gênesis 45, do 4 ao 8. Olha só como ele conhecia as estações. E continuou José: aproximai-vos de mim, por favor. E eles se aproximaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Mas não vos entristeçais, não vos arrependais, por haverdes me vendido para este lugar, porque Deus me enviou diante de vós para preservar as vossas vidas. Aleluia. Porque faz 2 anos que a fome se torna senhora da terra, e ainda restam 5 anos dessa época em que não se poderá semear nem cegar. E Deus me enviou diante de vós para vos preparar a subsistência na terra e salvar assim a vossa vida pelo grande livramento do desastre. Portanto, não fostes vós que me enviaste para o Egito, senão Deus, que me tem posto como pai de Faraó, como senhor da sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Se coloque de pé na presença do Senhor, não vou mais adiante. Escuta o que eu quero dizer para você nesta noite, igreja da Quarta Reforma, igreja do Espírito Santo, igreja usada pelo Espírito Santo, igreja que se entrega na mão do Espírito Santo. Comece a compreender as estações de Deus na tua vida. Eu tive uma revelação recente, em que Deus me mostrava um pequeno carrinho, um brinquedo, que percorria um longo percurso. E quando esse carrinho estava lá no final, quase caindo, veio uma mão, pegou o carrinho, deu corda no carrinho e colocou de volta. Eu falei: Senhor, o que é isso? E o Espírito Santo revelou para mim o seguinte: meu filho, isso é a tua vida. Você tem corrido 20 anos aqui na minha presença, e você passou por altos e baixos, desertos, vales, montanhas, espinhos, pedras, e a tua pilha estava acabando, e você estava prestes a findar. Mas eu resolvi te pegar, te dar corda, e te botar no começo de novo. E agora você vai de novo pelo caminho, só que com uma diferença: você vai com experiência agora. Essa foi a estação de Deus na minha vida. Qual é a estação de Deus na tua vida? Xerei canta, nós vamos louvar, Lucas. Tem alguém para louvar? Aleluia, aleluia. Vamos louvar a Deus. Xerei macanta ribalai de canta ribalache. Quero dizer uma coisa para vocês: 4 gerações, 4 reformas. Cada geração dura em média 40 anos. E de Daniel Berg até aqui, de Gunnar Wingren até aqui, são quase 120 anos. 4 gerações. E a minha geração, que eu conheci, foi uma geração Jacó, que negociou com Deus, lutou com armas humanas. Mas eu quero chamar você aqui, você, Joabe. Eu quero falar uma coisa para a geração de vocês. Xeremacanta, ribalaba, xanda. Aonde nós acharíamos jovens como vocês, em quem haja o Espírito de Deus? Vocês são a geração da Quarta Reforma.
que vai ter que lutar contra oligarquias, corrupções, mas que sempre vão ter na retaguarda, adiante, em volta, embaixo, em cima, a presença, a bandeira do Espírito Santo de Deus. Aleluia, amém? Aleluia. Nós vamos ter que passar adiante para gerações futuras essa graça. E repousa sobre vocês, sobre essa geração aqui, sobre a tua geração, sobre a geração de muitos jovens que aqui estão. Esta quarta reforma que o Espírito Santo está profetizando aqui nesta noite sobre essa igreja. A reforma de Josés, sonhadores, sofridos, mas cheios da presença de Deus na vida. Eu quero orar por alguém aqui. Aqueles que têm enfermidades no seu corpo físico, por favor, dor de cabeça, dor de coluna, dor nas costas, dor nos pés, qualquer tipo de dor, venha para frente, porque a Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores. E se nós somos profetas de Deus, se somos homens de Deus, se há unção de Deus nessa igreja, Jesus vai curar pessoas aqui nesta noite. Quantos creem? Quantos creem? Aleluia, vem para frente, vem aqui na frente. Agora eu quero orar também. Bem pianinho aí, irmão, pianinho, só um pouquinho até eu quero orar também por sonhadores, que o seu sonho já estava morrendo. Venha para frente em nome de Jesus. Você que tinha um sonho espiritual e começou a pensar, não é mais para mim. Papai deseja falar contigo face a face nesta noite. Você que tinha um sonho material e parece que nem começou a tua empresa, já está falindo, vem aqui para frente que papai vai curar, vai sarar. Eu sinto o mover do Espírito Santo. Os obreiros podem descer lá, querido. Quem você sentir de Deus já vai orando, já vai impondo a mão, já vai abençoando. Abençoe esses sonhadores que aqui estão. Diga para eles, devolvam a capacidade de sonhar. Estamos falando de sonhos na presença do Senhor. Eu quero orar por alguém que deseja aceitar Jesus nessa noite. Cadê você? Faça um sinal com a mão. Pastor, quer saber? Eu vou me entregar para Jesus mesmo. É hoje. Tem alguém? Tem alguém que deseja aceitar Jesus como Senhor, suficientemente Salvador da sua vida? Temos alguém? Pastor, quer saber? Eu vou dar um passo hoje. Vou me entregar mesmo. Chega de caminhar no curso desse mundo aí. Vou dar uma guinada na minha vida. Vou entregar minha vida para o Espírito Santo. Vou entregar para Jesus. Vou deixar Ele fazer o que Ele quer fazer. Até agora eu vou te dizer mais para você. Até agora você caminhou pelos caminhos do teu próprio coração, mas o Senhor te convida hoje, porque Ele quer caminhar contigo. Temos alguém? Aqui na frente, me ajude se tiver alguém aqui. Você aponta para mim, que eu não conheço todos aqui. Tem algumas mãos levantadas aqui. Pessoas que estão aceitando Jesus. Eu quero orar também por pessoas que estão se reconciliando com Jesus. Pastor, eu caminhava com Jesus uma época, eu me entristeci, comecei na igreja, só ver problema, só problema. Tudo para mim era problema, eu me tornei um crente problemático, emblemático. Mas eu quero voltar para Jesus essa noite. Tem uma família vindo ali, que bênção, que bênção. Jovens vindo aqui na presença, aceitando Jesus. Melhor culto que existe, onde há salvação de almas, irmãos. Xerecanta, há uma grande festa no céu por causa da vida de vocês aqui nessa noite. Há uma festa no céu. Aonde tem mais uma alma que quer vir para Jesus aqui? Tem mais alguém? Eu não costumo nunca forçar nem insistir, mas eu sei quando o Espírito Santo está me segurando. Eu já queria devolver o microfone há tempo, mas alguém aqui está correndo perigo nessa noite. Eu te aconselho, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, que Ele tudo fará. Sharai declibe astore canta. Alguém mais? Alguém deseja oração? Venha para frente.
Deus está curando pessoas aqui na frente, irmãos. Está acontecendo um milagre tremendo. É o Espírito Santo que faz, a obra é dele, o convencimento é dele, a operação é dele. Nós vamos colocar a mão, xerei, cantai, e a obra é dele. Xerama canta, ribalabasturianda, rabachai. Arrimão declive, astorecanda, ribalai, declive, astorecandarai. Ai, declive, axerecanta, filho. Falo eu contigo nesta noite, ribalabachandarai. Eis que o inimigo da tua alma me pediu para se ir andar contigo. Eis que o inimigo da tua alma esteve na minha presença e pediu a tua alma para que se andasse contigo. Mas eu não deixei. Eu te poupei, remanda, eclibe, assorecanda, rebalabachai, por causa de uma obra que tenho contigo nessa terra. Eis que o intento do adversário era ceifar a tua vida, ribalabashorecanta. Porém eu, Senhor, te guardei e te livrei, porque tenho um ministério grande contigo na terra. Assim te diz o Senhor. Cadê você? Se Deus falou contigo agora nessa última mensagem, levanta a tua mão e vem para frente em nome de Jesus. Nós estamos esperando você para orar. Cadê você? Xerei, cantar, ramante, eclibe, sai. Ó Pai querido, Deus Santo, estamos na tua presença hoje, Senhor, sentindo a tua voz, sentindo a urgência, Senhor, da tua obra, sentindo, Senhor, a operação do teu Santo Espírito no nosso meio. Pai, eu sei que tu estás curando vidas aqui, que tu estás salvando almas aqui nesse lugar. Nós queremos declarar nesta noite que Satanás foi derrotado aqui, em nome de Jesus. Papai querido, queremos declarar a vitória dessa igreja, a bênção sobre esta igreja. Queremos declarar portas abertas no encerramento desta campanha, meu Pai. Que a presença do Espírito Santo seja sobre cada um, sobre cada vida, sobre cada família aqui. Permanece conosco, Espírito Santo. Continua fazendo a tua obra no nosso meio. Continua operando, falando, testemunhando, revelando. Irmãos, tem tanta lágrima aqui na frente, tem tanto fogo de Deus aqui na frente nessa noite. Não saia daqui sem a tua vitória nessa noite, sem a tua bênção. Te entrega ao Espírito Santo. Deixa Deus te usar, deixa Deus falar contigo. Amacandarai.